Lucas 15, do verso 11 ao 32. Amém? Nos encontraram? Diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das forrabas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levanta-me, eis, irei ter com meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho tiveram no campo, e quando voltava, aproximava-se da casa. Ouviu a música e as danças, clamou, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão ao teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tanto ano que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com meretriz, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Irmãos, que é uma parábola bem conhecida, ela é uma das mais lidas, e aqui trata de um grande amor de Deus para com seus filhos. Que Jesus, ele retrata a figura de um filho e de um pai, e de um pai amoroso, de um pai que ama seu filho. E trata também de um filho que rebelde, um filho que estava dentro da casa, mas que queria sair de casa. Deixar a casa do pai não é uma boa escolha. E este jovem, talvez sem pensar, às vezes sem meditar um pouco, só olhou para fora e sentiu prazer, sentiu desejo de sair de casa, de sair da sua casa, de sair do seu ambiente, de sair da proteção do seu pai e ir para o mundo. E hoje, irmão, quantas pessoas, quantos irmãos, quantos filhos têm essa vontade de sair da casa do pai, de deixar a casa do pai, de deixar a igreja e ir para o mundo? Porque, irmão, o pecado ele promete vida, mas no final
ele dá o quê? Morte. Promete alegria, mas no final é dor. E esse jovem, ele foi sendo levado pelos seus pensamentos de que lá fora era melhor. Lá fora ele poderia fazer o que quiser da sua vida. Lá fora ele seria feliz, sem a presença do Pai, ele seria feliz. Mas esse jovem, ele foi enganado e ele sentiu na pele o que foi viver uma vida sem Deus. Irmãos, se você pensa sair da presença do Senhor, deixar sua família da fé para viver no mundo, tenha cuidado, porque essa palavra, esse jovem, ele pode ser você. Deixar a casa do Pai não é uma boa escolha, mas sim, irmão, permanecer na casa do Pai é uma escolha correta. E aonde você tem proteção, tem cuidado e tem, irmão, um amor verdadeiro. Então a gente vai, irmão, pensar um pouco sobre o amor do Pai. E alguns também a gente vai ver o erro do seu filho em deixar o seu lar, deixar a sua casa, deixar a sua família da fé para viver uma vida lá fora. É um grande erro, irmãos, achar que lá fora é melhor. Então esse foi um erro que esse jovem ele comete, de achar que lá fora ele seria feliz, ele seria bem-sucedido, ele seria amado, ele seria amparado, ele seria um homem realizado. E lá fora ele sai com essa expectativa da casa do seu pai. Assim muitas pessoas saem da igreja com a expectativa que lá fora, no mundo, eu vou ser feliz. Eu vou encontrar pessoas boas, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. É assim, esse jovem, ele parte. Esse jovem, ele tem esse desejo. E ele, no versículo 11 e 13, fala assim, ó. Versículo 11 e 13. E continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele diz, pai, dá-me a parte dos meus bens, e que me cabe. E ele lhe repartiu e haveres. Passado não muito dia, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha a atitude desse homem. Pega tudo com seu pai, em vez de sair, já pede logo a sua herança. E ele já sai pensando, eu vou levar tudo que é meu. Tudo que eu tenho direito eu vou levar, para mim viver uma vida lá fora, tranquila, uma vida lá fora, que vai me dar prazer, que vai me dar gozo. Esse jovem, ele parte com uma expectativa grande, de uma vida, talvez, de nunca mais voltar para a casa do pai. Talvez de nunca mais viver, vou para a casa do meu pai, porque ele foi para uma terra distante. Irmãos, quantas pessoas que vivem iludidas com esses pensamentos? Vou deixar a casa do pai, vou deixar a casa de Deus, eu vou viver lá fora, porque lá fora é melhor. E esse jovem sai com essa expectativa, leva tudo. Quantas pessoas que Deus dá seus dons e talentos, e ele pega tudo e vai lá para fora, gastar todos os seus dons e talentos que Deus dá. E esse é um grande erro que nós cometemos, que nós podemos cometer, assim como esse jovem cometeu. Mas esse, meu Jesus, traz essa palavra para nos alertar, que lá fora não é bom. Esse jovem, ele sai com a expectativa de viver uma vida boa, tranquila. Leva tudo. Irmãos, nunca pense nisso. Nunca pense pela sua cabeça, pelo seu coração, eu vou deixar o Senhor e vou viver minha vida lá fora. O mundo, ele é traiçoeiro. Ele quer você, ele quer o que você tem. Depois ele vai lhe destruir. Esse jovem leva todo o seu recurso, leva todos os seus bens. E o que acontece? Esse jovem, ele gasta tudo, ele leva tudo. Então, irmãos, vejam quando uma decisão errada traz consequência em nossas vidas. Às vezes agimos por impulso, por emoção, e não pensamos as consequências. E às vezes tomamos uma decisão como esse jovem. Uma decisão que não trazia para ele uma alegria duradoura. Mas foi um erro ele sair da casa do seu pai. Ele não deixou, irmão, só a casa do seu pai, mas também levou tudo o que ele tinha. Ele deixou seu pai, não pensou no seu pai, na casa dos irmãos que ficou, na sua família. E ele parte, alegre, achando que lá fora ele seria amado,
toda a vida. Quantas pessoas vivem dentro, irmão, da igreja, mas não tem mais alegria na casa do Pai. Esse jovem, ele demonstra isso, que vivia junto com seu pai, mas não tinha mais alegria junto com seu pai, na sua casa, na sua família. E ele faz o que? Ele parte. Por que uma pessoa deixa a casa do pai de uma hora para outra? É algo errado. Não tem mais prazer de estar com seu pai, com a sua família, e toma uma decisão. E assim ele tomou. Por quê, irmão? Ele não era mais feliz na casa do pai. Ele estava dentro da casa do pai, mas não tinha mais amor pelo pai. E quantas pessoas, irmão, quantos cristãos vivem dentro da igreja, na casa do Senhor, mas também perderam o amor pelo Pai. E muitos pensam, vou pegar tudo que eu tenho, vou sair. Os meus dons, vou praticar lá fora. Os meus talentos, eu vou levar lá para fora. Lá eu serei feliz. E esse homem, irmão, esse jovem que a Bíblia fala aqui, ele comete esse erro de deixar a casa do Pai. Então, nunca passe pela sua cabeça de deixar o Senhor, de deixar a igreja para viver lá fora, porque é um grande erro. Então esse foi um erro que esse jovem cometeu. E outra coisa que a gente pode ver aqui, irmão, é que deixar a casa do pai traz grande ruína para a sua vida. Esse jovem, ele deixou a casa do pai, ele partiu achando que seria feliz, mas agora vem as consequências. Olha o que fala no versículo 14 e 16 do nosso texto. Diz assim, ó: depois de ter ele consumido tudo sobre, veio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali ele desejava, ele afastar-se das forrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja a vida desse jovem, desse homem que deixa a casa do pai com fartura, deixa o amor do pai, o carinho do pai para viver lá fora. E agora ele se encontra numa situação, irmão, muito difícil. Uma situação que ele se encontra de um tal dele se humilhar. Dele agora, uma pessoa que era bem cuidada, bem zelada, amada pelo seu pai, tinha servo para lhe servir. Agora, ele está lá fora, sozinho, sem saber para onde ir. E agora ele é humilhado. O mundo lá fora humilha. E agora ele passa necessidade, passa fome. Porque tudo que ele tinha, ele gastou lá fora. Irmãos, veja como é a situação de uma pessoa que deixa Deus, de uma pessoa que deixa a casa do Senhor para viver no mundo. Lá fora não tem dó, o diabo não tem dó, ele destrói. Esse jovem que era honrado na sua casa, amado pelo seu pai, e agora está numa grande situação, passa fome. Ele desejava o quê? Comer as coisas que os porcos comiam, e mesmo assim não era dado para ele. O que a gente dá para porco? Porcos comem o quê? Para nossa língua aqui, lavagem, resto de comida, coisas que não servem para nós alimentar. Esse jovem, ele desejava comer isso. Por quê? Ele cai na real, ele cometeu um grande erro. Na casa do seu pai ele tinha tudo, mas deixou. E tudo que ele tinha, ele levou e gastou. E agora vem as consequências de decisões. Irmão, toda decisão ela tem uma consequência. Então nunca pense em deixar a casa de Deus. Nunca pense de deixar a casa do pai, deixar o amor do pai. Mas cada dia, irmão, sinta prazer na presença de Deus, na casa de Deus. Não tenha em mente dizer lá fora é melhor. Então, se você está pensando que lá fora é melhor, não é melhor. Então, irmão, Deus, Ele quer que você viva amando Ele. Quer que você viva em comunhão com a igreja, com a família da fé. E tenha paz, alegria, porque Deus é quem cuida, é que zela de nós. É Deus que dá amor para cada um de nós. E o texto mostra que, irmão, no país que ele se encontrava, veio uma grande fome. E esse jovem, ele se deu mal. Esse jovem, ele começa a passar fome e começa a passar na sua mente. Imagina, um homem bem cuidado, bem zelado, e agora passando por uma necessidade tremenda, sem saber o que fazer. Mas, meu Deus, Ele é amoroso. Deus, Ele ama seus filhos. Mesmo esse jovem fazendo tudo isso, deixando a casa do pai, pegando a sua herança. Mas quem é filho, mas sempre é filho. Lembre disso. Quem é filho de Deus sempre é filho. Mesmo indo para o mundo lá fora, ele voltado, Deus vai receber como filho.
E esse jovem, esse homem, ele começa o que? Pensar, na casa de meu pai, a comida. Na casa de meu pai, os trabalhadores, eles passam bem. E ele começa a pensar, vou voltar. Mas veja como é que ele pensa em voltar. Ele quer voltar agora não mais como filho, mas como um servo. Mas como um servo que vai trabalhar para o seu próprio pai. E ele é surpreendido. Assim é Deus, irmão. Às vezes lá fora, muitas pessoas têm vergonha de voltar. Pessoas que vão para o mundo têm vergonha de voltar, achando que o Senhor não vai receber, achando que o Senhor não vai mais lhe abraçar, lhe dar amor. E Deus, Ele mostra que Ele é amor, que Ele é um Pai amoroso, que é um Pai que cuida, que é um Pai que ama seu filho. Irmãos, voltar para a casa do Pai é a melhor decisão que uma pessoa pode ter. Então, se você pensa se desviar, voltar para o mundo, ou se está no mundo, volte para a casa do Pai, porque a melhor decisão é voltar para a casa de quem te ama. Deus te ama. Olha o que fala aqui no versículo 17, 18 e 19 do nosso texto, fala assim, ó. Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantai-me-eis, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. Veja como é que esse jovem ele chega na situação de pensar que jamais seu pai iria receber como filho. Agora seu pai ia lhe maltratar. Agora seu pai ia passar na sua cara. Mas não, irmão, ele foi surpreendido. Aquele jovem, depois de tudo que tinha passado, e lembra do seu pai, do amor do pai, da casa do pai, ele volta. É assim, irmão, que temos que fazer. É assim que temos que fazer, é voltar para a casa do nosso pai, é voltar para os braços de Deus. Mesmo às vezes nós dentro da igreja, mesmo dentro de um ambiente, mas estamos longe de Deus, nosso coração está longe de Deus, a nossa mente está longe do Pai. É hora de nós voltarmos, cairmos em si e dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, recebe-me de novo, Senhor, faz de mim de novo aquilo que eu sentia por Ti. Quantas vezes o nosso coração está afastado de Deus, mesmo dentro da casa do Pai, não temos mais prazer. Assim como esse jovem, esse homem que foi para o mundo, por que ele foi? Porque não tinha mais prazer na casa do Pai. E assim, irmão, são muitas pessoas que vivem dentro da igreja, mas perderam o amor. Perderam o amor pelo seu Pai, perderam o amor por Deus. Vivem uma vida cristã sem sabor, sem alegria, não tem mais alegria em Deus, não tem mais alegria de estar na comunhão com os irmãos, com a igreja, e vive lá fora com o coração duro, triste e desanimado. Por que isso acontece? Porque, irmão, deixamos de buscar o amor de Deus, deixamos de viver para Deus e acabamos, irmão, vivendo o quê? Uma vida sem alegria. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não correr esse risco de viver dentro da igreja e não ter mais alegria em Deus, né? Comunhão, fala igreja, comunhão com os irmãos, tá com o Pai, louvando a Deus junto, cantando, louvando, exaltando o nosso Deus. E quantas pessoas eles perdem essa alegria com o tempo? Estão dentro da casa, mas não tem mais sabor. Tanto faz como tanto fez. Não sente mais aquela alegria que sentiu de servir a Deus, de estar perto de seu Pai. Mas vive uma vida que não sabe nem mesmo como é que é mais, se sente prazer em Deus ou não. Então, irmãos, nós precisamos ter essa atitude de reconhecer os nossos erros. Dizer, Senhor, eu pequei contra Ti. Pai, pequei contra a Tua palavra, estou distante. Eu estou dentro da Tua casa, Senhor, mas, Senhor, o meu coração está distante de Ti, a minha mente, Senhor, está longe de Ti, não tenho mais prazer em Ti, Senhor, me perdoa, me ajuda, me fortalece. É hora de nós clamarmos, Senhor, Senhor, me restaura, Senhor, não deixa que eu viva a vida toda sem sabor dentro da igreja, mas, Senhor, me restaura, me traz de novo alegria, me traz de novo aquele viver, aquele amor que eu tinha por Ti. Irmão, é hora de nós pensarmos, analisarmos como está a nossa vida, o nosso amor por Deus. Porque o nosso Deus, irmão, é um Deus amoroso, que fala, ó, a grande atitude amorosa do Pai para com seu Filho, versículo 20 até o 24, fala assim, ó,
E levantando-se, foi para seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, e comamos e regozijamos, porque este é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha, irmão, o tamanho do amor de Deus para conosco. Olha o tamanho do amor do Pai para conosco. Lembre dessa parábola que o filho pegou tudo. Pegou a sua herança, pegou tudo que tinha e foi e jogou fora. Mesmo assim, o pai fica à espera do seu filho. Ele sabia que o seu filho ia voltar. E de longe ele reconhece o seu filho. Em vez de ele estar esperando para dar um sermão, ele abraça o seu filho e se alegra e faz uma festa na sua casa, dá a melhor roupa, dá um anel para ele. E, filho, aqui é a sua casa, você continua sendo meu filho, continua sendo amado. Aqui é seu lugar, não vai mais para fora. E aquele filho se sente abraçado pelo seu pai, amado pelo seu pai. É isso que Deus faz conosco, irmão. Quando nós viemos do mundo, Deus, Ele nos abraçou, Deus nos acolheu, Deus nos deu carinho, nos deu amor, nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Então não há nenhum motivo, nenhuma razão para que nós possamos querer deixar a casa do Pai. Mas se isso passa no nosso coração, irmão, chore diante de Deus: Senhor, não deixe. Não deixe eu sofrer lá fora. Não deixe eu ser humilhado lá fora, Senhor, por o mundo. Mas, Senhor, que eu venha ter prazer de novo em teu desejo de te servir e de te adorar. Irmãos, mesmo que alguma pessoa vai falar uma coisa com você, não liga. O importante é que o Pai te ama. Hoje muitas pessoas elas têm medo de voltar para a igreja porque se eu voltar, as pessoas vão falar de mim. Olá, fulano, era isso, era aquilo, gastou tudo lá fora, agora está aqui. Assim como o irmão dele mais velho. Então, irmão, que a gente não possa agir dessa forma, mas abraçar, acolher, assim como o pai acolhe os seus filhos. Se o pai acolhe o filho, nós temos que acolher nossos irmãos na fé. Então, irmão, não deixe que isso venha atrapalhar alguém voltar para a casa do pai. Irmãos, o amor do pai pelos seus filhos é tão grande que não tem como explicar esse amor. É um amor que não tem explicação. Que temos é que se deleitar nesse amor, é regozijar nesse amor, é viver esse amor e dizer: Senhor, obrigado, Pai, por me amar. Obrigado, Senhor Deus, por me dar, Senhor, dons e talento para te servir. Não deixa, ó Pai, que jamais eu pego meus dons e talento e gasto lá fora, Pai. Mas eu estou aqui para te servir, porque eu te amo, porque eu te sirvo, porque eu tenho o prazer de estar na casa do seu Pai. Irmãos, não seja que nem um filho mais velho. Está na casa do pai, mas está perdido. Está na casa do pai, mas como se fosse na casa de um estranho. Converse com Deus, tem diálogo com seu pai. Deus é seu pai. Então, aquele homem mais velho, ele mostra isso, uma atitude que não tinha diálogo com seu pai. Também estava dentro da casa, mas não tinha conversa com seu pai. Observa a atitude dele quando o seu irmão volta. Ele reclama, ele fica bravo, zangado. Pai, Senhor, quanto tempo eu te sirvo? Tu nunca me deste nada. Olha a conversa dele, irmão. Olha o versículo 25, o que diz? Até o 32. E ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximava-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio o teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: seu pai, há tanto tempo, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens
Comeretriz, e tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, irmão, aqui o pai tem de explicar para o seu filho mais velho que o seu irmão, ele tomou uma decisão errada, uma decisão que não era para ele ter tomado, mas é que era para se alegrar, sentir prazer, que ele voltou com vida, voltou com saúde. Então, irmãos, quando isso acontecer, chegar alguém, vamos abraçar, vamos receber com alegria, receber como irmão, como da família da fé, e dar para ele aquela segurança, e se alegrar, porque ele voltou para a casa do Pai, ele voltou para os braços do Pai. Não vamos jogar pedra, não vamos acusá-lo, mas vamos receber com alegria, assim como o Pai recebeu o seu filho. Então, irmãos, nós precisamos pensar como servo de Deus, como filho de Deus, como está a nossa vida. Estamos agindo como um filho que ama o Pai, ou nós estamos querendo sair da presença de Deus, estamos querendo ir para fora, viver uma vida lá fora. Lembre, lá fora você será machucado, lá fora você não vai ser amado, lá fora você vai ser usado. Mas se você permanecer firme, amando a Deus, servindo o Senhor, você será amado para todos sempre. Você será amado para todos sempre. Lembre, irmãos, aquele homem, ele tinha servos para servir. E o Senhor, ele não dá o quê? Ainda serve nós, os anjos, o Senhor nos serve, nos protege. Então, tudo é enviado por Deus. Então, isso, irmão, não há motivo, razão para que a gente possa ir para fora. Mas, irmãos, o que tem que encher o nosso coração é sempre a alegria de estar na presença de Deus. Não fique somente na casa do Pai, mas sinta prazer de conversar com Ele. Não perca esse diálogo de conversar. Nunca perca, irmãos, essa intimidade que você tem com Deus, de conversar. Lembre, converse com Deus. Quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você conversa com alguém, mais você se sente bem do lado dela. Mas você se sente mais confiável para conversar. E assim somos nós. Quanto mais se afastamos de Deus, mais não vamos ter conversa com Deus. Mas quando mais se aproximamos do Pai, irmão, mais vamos ter alegria para conversar com Ele. Então, irmão, que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida voltada para Deus, que não viemos tomar atitude como esse jovem tomou, de pegar todos os seus dons e talentos, a sua vida e ir lá para fora. E lá o mundo não tem dó. Mas fique na presença de Deus, permaneça na casa do Senhor, não só permaneça, mas tenha prazer na casa do Pai, tenha prazer em Deus, tenha prazer na família da fé, não deixe que nada venha atrapalhar o carinho, o amor que você tem por cada um. Nós somos uma família, com defeito, nós somos uma família, com erro, mas somos uma família, somos irmãos, e somos filhos de um Pai, que é Deus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia sentir o desejo e a alegria de servir o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.